Como nós podemos, afinal, nos preparar para as mudanças tecnológicas? Vou responder isso para você nesse vídeo. E vou responder também uma outra pergunta que é muito recorrente, que é quais profissões serão eliminadas e como é que eu faço para a minha profissão não ser eliminada, né? Bom, em primeiro lugar, a tecnologia não está mudando de agora. Se a gente parar para pensar, a gente já passou por várias mudanças tecnológicas. Então, sejam mudanças como a criação do telefone, a criação da energia elétrica, enfim, passamos por um montão de mudanças tecnológicas. E a gente tem essa percepção de que a mudança hoje é muito mais acelerada por causa da conectividade, da globalização, mas também porque nós temos uma ansiedade humana que sempre esteve presente. Se você parar para pensar, imagina quando a gente teve a substituição, por exemplo, dos equipamentos rurais, o êxodo rural, uma série de coisas. Isso também causou muita preocupação a todas as pessoas envolvidas, né? Porque o que eu sei fazer é arar a terra, por exemplo, e agora não precisa mais de mim, que a gente tem tratores e agora a gente tem tratores que não precisam nem mais de motoristas e assim por diante. Mas essa evolução, ela sempre traz oportunidades. E o que eu estou falando aqui não é simplesmente a opinião do Mário, né? Não é a minha opinião. Você pode acompanhar o World Economic Forum, você pode ler livros como o livro Abundância, do Peter Diamandis, é um livro que eu gosto muito. Você pode olhar por aí para ver que o progresso do mundo, ele reduz o custo de acesso aos bens e serviços. Então, embora pareça que a gente não está tão bem, a gente tinha criminalidade muito mais alta, se a gente pensar na Idade Média, por exemplo, né? Eu estava olhando recentemente a renda das pessoas e até o ano de 1900, salvo engano, 1905, 90% das pessoas, 95% das pessoas do mundo estavam abaixo da linha da pobreza. Ou seja, a gente tinha aquela percepção de que estava todo mundo empregado, mas que muitas vezes era um subemprego muito rudimentar. Você estava em fábricas em que a gente não tinha boa remuneração, a gente não tinha horário de trabalho, não tinha nada disso, né? O expediente aí das 8 às 5, 40 horas de trabalho, isso é uma coisa muito moderna. As pessoas trabalhavam nas fábricas em troca de um prato de comida, por exemplo, ou trabalhavam nas propriedades rurais em troca de morar na propriedade rural e ter comida, por exemplo. Hoje, não estou dizendo que a gente esteja muito igualitário aí no mundo, estou mostrando para você que houve uma evolução. Hoje a gente tem acesso ao conhecimento, à internet, de uma maneira muito barata. Você pode aprender uma nova profissão assistindo vídeos no YouTube, como você está fazendo. Você pode procurar blogs, pode procurar uma série de coisas. Você pode aprender marketing digital, pode aprender programação, você pode aprender várias coisas que há 50 anos atrás ou há 100 anos atrás eram praticamente inacessíveis. A mobilidade social era muito difícil. Se você nasceu ali numa família de camponeses, né, cuidando da terra em troca de um prato de comida de alguém ali, não dava para você simplesmente aprender uma nova profissão. Então eu acredito sim que a tecnologia, ela precisa obviamente ser regulada dentro de ética, dentro de vários aspectos ali discutidos, mas eu acredito sim que ela traz uma evolução para a gente, porque ela tem essa redução de custos e a democratização do acesso a produtos e serviços. Uma coisa que me chama muita atenção na apresentação do Peter Diamandis é quando ele fala no custo da alimentação, por exemplo, né? E quando eu vejo, por exemplo, inteligência artificial na área de diagnósticos, médicos, entre outras, eu consigo ver que cada vez mais a gente tem alguma substituição do trabalho. Então não preciso mais dos médicos, por exemplo, fazendo diagnósticos quando eu tenho inteligência artificial, mas ainda assim eles vão fazer muitas outras coisas. Então, recentemente eu estava participando de um podcast falando sobre tecnologia lá no administradores.com. Recomendo, né? Visite lá o portal, muito bacana, e um podcast, foi um prazer enorme participar com meu amigo Leandro. Mas isso foi um dos temas da discussão, porque eu lembro quando eu era criança, por exemplo, né, na década de 90, que não é nem tanto tempo assim, eu morava numa pequena cidade do interior de São Paulo, em Andradina, e a gente precisava ir para outras cidades fazer diagnóstico, por exemplo, né? Se você precisasse de um tratamento muito especializado, você precisava ir para São Paulo. E a medicina, assim como todos os outros campos, barateou bastante e democratizou o acesso por meio da tecnologia.
Então hoje você faz diagnóstico remoto em qualquer cidadezinha lá do interior do Amazonas, São Paulo, de qualquer lugar. Você tem exames muito mais rápidos, muito mais precisos. Isso significa que a gente não precisa de mais médicos? Muito pelo contrário. A gente precisa de mais médicos ainda, porque agora, em vez de atender só 3% da população, a gente pode atender 80%, 90% da população. Na engenharia, da mesma maneira. No passado, você tinha poucos engenheiros e fazendo seus projetos usando aqueles papéis físicos mesmo, né? Eu aprendi engenharia numa mesa de desenho, aquelas mesonas gigantes lá, brancas, que a gente fazia desenho de máquinas, desenho de peças, enfim. E hoje em dia a gente tem Computer Aided Design, Computer Aided Engineering, Computer Aided Manufacturing. Então, o computador apoiando diversas atividades, não substituindo as pessoas, mas empoderando as pessoas. Então agora eu posso ser um engenheiro muito mais produtivo, posso ter muito mais engenheiros trabalhando ao mesmo tempo. Agora, para que você possa aproveitar esse crescimento, você precisa se manter atualizado, que é a última parte da pergunta que ia ser respondida, né? A tecnologia está mudando, a gestão está mudando, os processos estão mudando e as pessoas não vão ser substituídas pela tecnologia, eu sempre falo isso. Elas vão ser substituídas por outras pessoas que usam a tecnologia de forma melhor e mais eficiente que você. Então, em vez de a gente ficar brigando, né, que quem anda a pé vai ficar descalço porque as pessoas estão andando de bicicleta, por que a gente não aprende a andar de bicicleta, né? Na hora que a gente está andando de bicicleta, em vez de a gente ficar reclamando que estamos ficando desempregados por causa dos carros, por que a gente não aprende a andar de carro? Nós somos seres humanos, nós temos a capacidade de adaptação, criatividade, desenvolvimento de competências, pensamento crítico. Então, é uma decisão sua entre permanecer estacionado ali, obsoleto, ou buscar conhecimento. Se você vier aqui, por exemplo, no meu canal do YouTube, você vai encontrar cursos completos, playlists completas aqui sobre tecnologia, sobre plataformas de colaboração, de produtividade, sobre gestão ágil, sobre agilidade organizacional. E você não precisa sequer pagar por isso. Você vai lá no YouTube, Google, vai em várias plataformas por aí, você vai ter acesso ao conhecimento. Mantenha o seu radar ligado. Então, se eu trabalho com restaurantes, quais são os novos processos e as tecnologias de restaurantes? Trabalho com veterinária, quais são os processos e tecnologias? Eu trabalho com marketing, com RH, com finanças, quais são os processos e tecnologias? À medida que você está fazendo isso, você vai conseguir se adaptar muito mais fácil. Quando a gente fica muito tempo parado, nos colocarmos em movimento é muito difícil. Isso é inércia. Eu queria que esse vídeo tirasse você dessa inércia mental ou dessa inércia de carreira e fizesse você navegar por vários outros vídeos aqui no YouTube, de várias pessoas. Não precisa ficar aqui no meu canal preso não, né? Vai lá, dá uma olhada, pesquise aí. Quais são, escreve aí a sua área, né? Agronomia, tecnologias em agronomia. Escreve aí advogado, tecnologia, direito. Comece a pesquisar essas coisas, porque aí você vai conseguir se adaptar de uma maneira muito mais fácil e muito mais rápida. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Compartilhe o vídeo aí com quem precisa também dar esse chacoalhão e acordar para a tecnologia, se manter atualizado em toda e qualquer profissão. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa um comentário. Grande abraço e até o próximo vídeo.